Paesco, né? Fortalecimento de vínculo. Hoje o tema vai ser autismo, né? Tem se falado mais sobre autismo, graças a Deus, porque o autismo ele começa com um transtorno de esquizofrenia, muitos anos atrás. Então não tinha uma divisão do que era diferente, era de fato o aspecto. Aí em 1944, um rapazinho chamado Hans olhou com os olhos bem diferenciados, bem específicos para aquele transtorno e começou a perceber que existiam algumas características bem parecidas e que tinha graus também distintos. Aí a gente vai falar um pouquinho, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que tem aquelas especificidades, aquelas peculiaridades, aquele jeitinho. E aí a gente pode levar um rostinho e dizer, olha, eu estou percebendo isso e isso, bora fazer uma avaliação para poder ser encaminhado da melhor forma, né? Porque graças a Deus, hoje o autismo, ele é totalmente sociável, ele é totalmente tratável da forma correta. Hoje tem profissionais específicos na área, nas escolas também tem o trabalho de inclusão, um trabalho de desenvolvimento. Então, assim, é gostoso de falar desse tema hoje, porque na minha família eu tenho uma experiência de ter um TEA, que hoje ele faz faculdade para se tornar professor. E eu gostaria muito de ter trazido ele, só que ele mora em aldeia. Mas ele hoje dá palestra nas escolas, inclusive começou a palestra na escola que ele estudava, as palestras. Então, assim, vida normal, é noivo de uma mocinha de Caruaru, que também tem suas limitações, no caso dela físicas, mas também estuda para fazer direito. Então, assim, hoje a gente convive inclusive com outros transtornos, né? Vocês lembram da nossa coordenadora, da nossa psicóloga, mas ninguém conhece essa moça aqui não, né? Essa daqui? Ninguém conhece essa. Preciso apresentar ela para vocês. Ela é a 01 do Cravo da Serra. Ela é a 01 e eu sou a 02. Ela é a assistente social Fabiana, para vocês que não conhecem. Pra lá falar de foi? E quem disse que ela voltou? Quem disse que ela voltou quando ela voltou? E ele gosta de falar essas coisas. Ela disse, olha, ele é fofoqueiro. Não, mas não é estilo não. Ela é tão gostosa que eu fiquei com o filho até hoje. Fofoca boa, né? Fofoca boa todo mundo gosta. Família, quer falar um pouquinho? Quer passar lá para a nossa Cris? Oi pessoal, como vocês sabem, eu sou a psicóloga aqui do CRAS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, porque o mês de abril, né, tem a temática Abril Azul, é o mês da conscientização sobre o autismo. Aí, alguém aqui, tem alguém da família ou conhece alguém autista? Levanta a mão, por favor. Tá vendo? Mas a gente também, o pessoal aqui sabe, né, de algum vizinho ou alguém assim, distante, que é autista, né? Hoje é uma coisa bem comum, né, na nossa sociedade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. O que é autismo? Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Autismo não é doença. Autismo é uma condição, ou seja, é um cérebro que, quando estava lá se formou de uma forma um pouco mais diferente, não formado nem nada, mas algumas conexões mesmo. E o nome se chama TEA. Por que TEA? Antes era só autismo, mas hoje é TEA porque é transtorno do espectro autismo. Esse espectro quer dizer que é como se fosse um círculo grande, e dentro dele tem pessoas que estão mais próximas do centro, que seria o grau mais grave, né? O nível maior de suporte, e outros que estão ali mais distante, perto da margem, que seriam os que têm menos limitações. Deu para vocês entenderem um pouquinho até aí? Aí a gente chama de TEA, né? E como eu falei, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, não é uma doença, é uma questão que a criança já nasce ali, desde a formação do cérebro dela, é uma forma diferente de ver o mundo e de se comportar ali também, né? São duas características principais
para fechar diagnóstico de TEA. Aqui eu coloquei 3, mas essas duas, comunicação e interação social, hoje em dia é tida como uma só, que é a comunicação social. Ou seja, o indivíduo com TEA, ele tem a comunicação social prejudicada. E o que seria essa comunicação social? É justamente isso, a forma de expressar os seus pensamentos ou sentimentos, ou até mesmo a forma de interagir nos relacionamentos com as pessoas. Lá na frente eu vou mostrar um pouco como se dá esses sinais, principalmente na infância. E a outra característica marcante para fechar diagnóstico é justamente o comportamento. E que seria esse comportamento? Geralmente é os comportamentos estereotipados. Ah, mas o que é estereotipia? São comportamentos repetitivos. Eu não sei se vocês já viram alguém com autismo que balança muito a mão, que se chama flag, balança muito a mão, ou muito o pé, ou se não faz alguns movimentos repetitivos, ou na fala, ou no corpo mesmo, porque são justamente isso, esses comportamentos repetitivos, né? Então, assim, e outra coisa, geralmente muitas pessoas associam autismo a uma pessoa incapaz. Não é. Aqui tem pouca memória, não vai ser muito grande, não. Assim como qualquer outro transtorno ou qualquer outro tipo de situação, tem suas dificuldades, mas também tem suas habilidades. Tem coisas que se acha que for trabalhar ali, é onde entra uma equipe multiprofissional, vai ser muito benéfico. Por exemplo, tem autista que ele é excelente em matemática. Música é maravilhoso, entendeu? Já tem outros que têm dificuldade por conta da questão sensorial, que é o que a gente vai ver lá na frente. E aqui, como a gente identifica esses sinais? Alguns sinais eles podem indicar a presença do autismo, mas é importante a gente procurar a orientação profissional. O diagnóstico de autismo, ele só pode ser dado por uma equipe profissional. Não é só a questão da gente avaliar coisas, porque também tem o que a gente chama de traços. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que até agora no meu conhecimento eu não tenho autismo, porém eu tenho alguns traços. Alguns de vocês podem ter traços, entendeu? É diferente de sinais. E é um desses sinais que eu vou falar agora, a gente observa principalmente na infância. Principalmente ali entre os 1 até os 3 anos de idade. A gente pode observar essas características. Então, quem tem criança, é importante observar, entendeu? E se por acaso vocês suspeitam de alguma coisa, procurar o postinho mais próximo para levar e vocês pontuar. Estou observando isso. E que seriam esses sinais? O contato visual. E é como eu falei, entra muito aqui, ó, contato visual com comunicação, a questão da interação social. É aquela criança que você chama Joãozinho, e Joãozinho tá no mundo dele. Joãozinho olha pra mim. Joãozinho não interage. Porque geralmente quando a gente chama uma criança, oi Pedrinho, ele olha pra mim. Não é? Mas se essa criança, a gente chama pelo nome, ela não olha pra gente, a gente já fica um pouquinho atenta quanto a isso. Na questão da comunicação, aquele atraso de fala, mas é porque ele tá. Toda criança tem um tempo. Realmente, toda criança tem um tempo. Porém, se você observar que a criança está tendo ali um atraso na fala, já está há 2 anos e meio e não fala nada praticamente, bora levar no médico para a gente investigar melhor isso, tá certo? E tem a questão das repetições e sensibilidade, que entra na questão do comportamento que eu falei antes. Essa repetição, como eu falei, é repetição de movimento, de gesto, de falas também, porque tem uns que falam, porém ficam falando fala repetida, repetindo direto aquela fala. Eu não sei se alguém tem a chance de observar assim, que vai ser bem interessante. E a sensibilidade, que é o que eu falei, a sensibilidade sensorial. Não são todos os autistas, mas a maioria deles tem uma sensibilidade sensorial muito grande, ou seja, é aquilo que vocês já ouviram quando, se tiver algum autista, ele tampa o ouvido.
entendeu? Tampa o ouvido ou fica se coçando muito. É porque, por exemplo, um barulho que pra gente é normal, pra eles é tipo muito alto. É como se eles estivessem dentro de uma salinha com som, um paredão bem alto, entendeu? Então, a sensibilidade deles é muito maior, seja auditiva, seja no cheiro também, ou no toque. Por isso que alguns têm agonia com etiqueta, ou com tecido, algum tipo de roupa, se for uma roupa mais justa, colada, não gosta. Por isso que tem essa questão sensorial aí. Como eu falei, né? Só os profissionais da área de saúde podem dar esse diagnóstico. Geralmente é uma equipe multiprofissional, psiquiatra, no caso de criança, neuropediatra, pediatra também. Pode passar. Deixa eu falar isso aí. O Abril Azul, como eu falei, é um mês dedicado à conscientização do autismo, né? E tem como objetivo levar informação e qualidade às famílias e às comunidades, combater o preconceito e a discriminação, e incentivar o respeito e a aceitação das diferenças. Porque todo mundo aqui tem características diferentes, então é tão importante a gente respeitar isso, né? Então é muito importante respeitar não só as pessoas com autismo, mas também os familiares, porque só quem tem um autista em casa sabe as dificuldades que é. Não é fácil. Então, muitas vezes você está na rua ou no supermercado e você vê uma criança se jogando no chão, gritando, esperneando, e você diz, olha, que mãe desqualificada. Se fosse eu, dá logo uma tapa nesse menino para ele ficar quieto. Então é bem assim. É você acolher, porque só quem sabe que essa mãe está passando é ela. Né? Às vezes ela está ali e não consegue, porque ele está tendo uma crise. Entendeu? Às vezes não é uma birra, às vezes é uma crise. É que tem então, é acolher. tem carro, tem mais. Ele está ali gritando parado, gritando e incomoda, né? Incomoda toda aquela comunidade que estiver ali. Então, nesse momento, o que a gente sugere, né, como cidadão, como cidadana, é acolher aquela mãe ou tentar mediar com os outros. Deixa ela vai conseguir controlar isso, sabe? Para deixar ela ali mais à vontade, para poder ela conter aquele momento ali que só ela sabe o que está passando. Então, muitas vezes é só a gente evitar de fazer comentários ou tentar só ser solidário com a dor do outro, né? Vamos falar alguns mitos e verdades sobre o autismo. Eu posso encerrar minha fala. Mas porque muitas vezes a gente, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa frase. Pessoa com autismo não sente carinho ou afeto. Alguém aqui já ouviu falar? Então, não é verdade, isso é um mito. As pessoas, elas sentem sim carinho, elas sentem afeto, só que elas não demonstram da forma como a gente demonstra. Às vezes ela não gosta do abraço justamente por a questão sensorial, mas ela demonstra de outras maneiras, entendeu? Às vezes é querendo incluir você no mundo delas, com os hiperfocos que eles têm. Então, são maneiras diferentes, mas eles sentem sim. Eles sentem sim. Eles só não sabem expressar aquele sentimento, mas eles sentem. Outro mito. Isso é falta de educação, é mau comportamento. Quando eu dei o exemplo da birra. Isso é falta de educação, é porque os pais não educam. Isso é birra. E na verdade não é isso, né? Não é falta de educação, realmente é uma questão neurológica. É uma questão que ali o cérebro daquela pessoa. Lembra que eu falei da posição lá do neurodesenvolvimento? O cérebro daquela pessoa tem uma parte do cérebro que não está tão bem desenvolvida ou não é desenvolvida como o da gente. Então é por isso que ele age e se comporta dessa maneira. Entendeu? Outro mito. Todo autista é igual. Porque todo autista é igual. Não é. Cada um tem sua diferença. Do mesmo jeito que a gente não é igual. Eu tenho cabelo cacheado, a minha tem um cabelo liso. Eu sou mais moreninha, eu sou um chocolatezinho, eu sou um café com leite. Aí a gente já tem um leite aqui. Ou seja, do mesmo jeito que temos as nossas diferenças, os autistas também é. Ninguém é igual.
mais suporte. Tem outros que já não precisam tanto de suporte. Mas é isso. Agora eu vou passar para Deixa eu fazer uma consideraçãozinha antes de familiarizar com o que a assistência técnica se propõe, a assistência social se propõe num momento desse. Deixa eu voltar. Não desistam. Se vocês percebem que tem alguém que precisa de um olhar técnico específico para aquele ente da família, não desistam. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da minha família precisou de 5 psicólogos. 5 psicólogos. Porque o aspecto era suave, era moderado, mas tinha. E a mãe percebia. E eu falava, já levou ele para um psicólogo ver? Já, decidi, não tem, é normal. Aí eu me lembro que ela ficou muito chateada comigo, porque eu sempre dizia, dê uma olhadinha, vai em outra pessoa, quer dizer, em resumo, eu quase que perco a amizade dela e precisou ir a 5 profissionais para de fato descobrir. Foi um profissional que foi descoberto por um profissional que veio de São Paulo dar uma palestra, e nessa palestra ela descobriu que ia ter essa palestra, levou o filho. Foi quando esse médico viu e disse: eita, você tem como me levar ele para cá, falar com ele? Aí foi aí que foi descobrir, mas precisou de 5. Então assim, se você, pai, mãe, tio, madrinha, perceber que aquela sua afilhada, seu sobrinho tem algum grau, converse direitinho com a mãe, sabe? Sempre pontue aquilo, porque o que acontece? De tanto eu insisti, eu não quero dizer que eu fui salvadora da vida de ninguém, mas eu não desisti, e hoje ele é um menino totalmente sociável, totalmente desenvolvido, totalmente cheio de projetos, de planos, já viaja só, já vem ver a noiva e tem uma vida já pela frente de mim, tá entendendo? Então assim, o que eu quero passar para vocês é isso, não desistam. Aí eu vou passar a falar para a Fabi, para poder Fabi falar para vocês o que é que nós, quanto CRAS, quanto mediadores da assistência social, podemos fazer num caso desse. Bom dia, minha gente. Vejam só, é muito importante esses momentos. A gente agradece a presença de vocês. Peço desculpas, porque às vezes eu fico no grupo: minha gente, é segundo, minha gente, não sei o quê, venham, participem. Mas esse é o trabalho do CRAS, esse é o nosso trabalho enquanto equipe técnica, que vocês participem dos encontros pais mensalmente. E que esse momento é voltado justamente para a prevenção de situações de risco, voltado justamente para a questão do autismo. Famílias que têm crianças autistas, ou parente, alguma coisa, madrinha, padrinha, falasse padrinha. Então, assim, o nosso trabalho é mais de orientação. Um ponto muito importante: a psicóloga do CRAS não dá laudo, tá certo? Algumas pessoas procuraram aqui atendimento, pedindo laudo, porque o filho é autista, a filha é autista. A gente também não tem essa questão de... Desculpa. Só reforçando essa questão. Eu estou aqui como psicóloga, mas eu não posso fechar laudo, porque a minha função aqui no CRAS é outra, entendeu? Aí eu não posso fechar laudo, nem acompanhar essas crianças no quesito terapia. Que eu sei que elas precisam, eu sei que está com uma dificuldade na questão do acesso, mas enquanto psicóloga do CRAS eu não posso fazer isso. Mas o que a gente pode fazer é receber vocês, escutar a angústia de vocês, escutar também sugestão. E a gente pode criar grupos com o serviço de convivência que é Cris que está com essas crianças. A gente pode tentar alguma forma, porém eu só não posso de fato realmente atender, entendeu? Mas enquanto CRAS, eu sempre estou aqui disponível para ouvir vocês, caso vocês queiram vir aqui e trazer essas inquietações. Certo? Só acrescentando a fala do Luiz, tem a questão da equipe multi da saúde, que tem o psicólogo, que é para poder atender ou psicóloga ou psicólogo, né? Então, assim, em relação a isso, no CRAS, não só aqui, todos os CRAS, ela não pode fazer aquele atendimento clínico. Muitas mães procuram a gente, conversam, falam a dificuldade que é de marcar e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer esse tipo de atendimento.
Em relação ao crédito que a gente oferece, minha gente, a gente tem essas reuniões mensais, onde a gente tira dúvidas, orienta. Tem um serviço de convivência de crítica, temos crianças autistas participando. As visitas a domicílio também. Temos a carteirinha de identificação, que é feita de forma gratuita, tá certo? Agora precisa do laudo. Para fazer essa carteirinha de identificação, o CID, o CID é Um númerozinho que dá um diagnóstico lá. Isso. E é gratuita. Na nossa secretaria lá embaixo, no setor da habitação. A gente vai pedir para a Sandra imprimir para mim as informações que nos explica bem direito o que precisa. É muita coisa que não consegue memorizar. Mas a secretaria da gente emite essa identificaçãozinha. Tá certo? Nome da mãe, tudo direitinho, responsável e tudo mais. Outra que é... Tu está fazendo alguma coisa? A garantia de direito da criança com autismo, ela só vai ser estabelecida naquela criança após o diagnóstico. Então, assim, o mais importante é quando a mãe receber, começar a levar para os profissionais, pedir, cobrar aquele CID, aquele diagnóstico fechadinho, para que aí todos os direitos dela sejam garantidos. Um acompanhamento na escola, o direito da prioridade dentro de órgãos públicos, os direitos vão ser garantidos a partir do diagnóstico fechadinho. O pessoal perguntou sobre a questão de IPVA e IPTU. Realmente, tem um desconto aí no IPVA e IPTU. Mas aí depende do estado. Como a gente está no estado de Pernambuco, tem que ver direitinho quando vai comprar moto ou carro, o desconto que tem, mas realmente tem. Quem tem a família, um filho, alguém que tem o laudo, o CID e autismo, tem desconto aí no IPVA e no IPTU. Surgiu essa dúvida, aí alguém pergunta. Tá certo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu quero perguntar assim, se pode ser descoberto o autismo depois dos 30? Sim. Inclusive, ótima, maravilhosa pergunta. Eu acho A que eu gente tenho. fala muito de autismo para criança, né? Mas